Hoje o papo é sobre o arrebatamento. Até eu tô curioso aqui agora, gente. Vem pra cá o som dessa banda maravilhosa, professor Felipe Santo. Felipe, vamos lá. Arrebatamento. Arrebatamento. Uau. Gente, é interessante o seguinte. Quando Jesus ele começa a sua vida pública, você já tem um povo esperando esse Salvador. Só como é que vai ser esse Salvador? O que ele vai fazer? Então, em geral, as pessoas imaginavam, né, um guerrilheiro, um líder político, alguém que ia salvar o povo da influência de Roma. Só que quando ele vem, surpreende todos. O jeito que ele chega. O jeito que ele chega, a didática que ele usa, falando sobre perdão. Ele não organiza nenhum exército, aparentemente não parece ser nenhum opositor a Roma. Morre, ressuscita, e quando todos esperam, né, tipo, não, agora, é agora, né, ele volta para o Pai e começa a tarefa da igreja, né? E nós o conhecemos na Eucaristia. E começa essa catequese de que ele vai voltar. Mas ele vai voltar como? Então, existia essa herança, esses ensinamentos que vinham dos apóstolos, que ouviram Jesus falando sobre a questão dos sinais, coisas que vão acontecer, né? Mas até nisso é interessante que é meio genérico, porque ele vai falar sobre guerras. Mas quando foi que o mundo não viveu uma guerra? Primeiro vai vir uma guerra. Gente, há muito tempo que nós vemos uma agora, a bola da vez é a Rússia e a Ucrânia. Vai falar que não vai ter fome. Nós ainda enfrentamos esse problema. Teremos problemas na família, pais e filhos. Mas ainda temos. Desde Adão e Eva, nós temos lá Caim e Abel, o irmão brigando com o irmão feio. Então, as pessoas começaram a criar uma fantasia em torno dessa volta desse Messias. O que é que vai acontecer? E hoje nós temos essa ideia hollywoodiana. Vai acabar o mundo? O que é que vai acontecer? E são temas delicados que desde o início, lá da igreja, já existia um grande desafio, né? E também uma grande expectativa. Uma grande expectativa. Na volta, né? E sim, podemos até colocar o primeiro desenho, por favor, vamos lá na tela. É interessante que quando Paulo vai escrever para a comunidade de Corinto, vamos lá, Paulo aos Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai falar sobre essa questão da ressurreição. Vamos pensar o seguinte: Jesus tem esse título de o primogênito, né, do Pai, porque também ele foi esse primeiro que ressuscitou. Ele foi esse primeiro que mostrou esse corpo glorioso. Mas vamos pensar, o que é um corpo glorioso? Quais são as propriedades disso, né? No livro do Bento XVI, lá, o Jesus de Nazaré, no finalzinho do livro, ele fala sobre a ressurreição, mas ele também fala que na Bíblia ninguém explica o que é esse fenômeno. Tem explicação posterior, né, ao contexto bíblico sobre a virgindade de Maria, a assunção de Maria, tem explicações sobre, né, a chegada do Messias, tudo. Mas para a ressurreição não tem. Não tem um santo da igreja que explica esse fenômeno. E aqui Paulo vai explicar para aquela igreja, né, o que mais ou menos seria isso. Então, quando abrir os olhos, né, a dor vai embora, o nosso corpo vai estar revestido de glória, nós estaremos com o Pai, mas é uma linguagem
que, no fundo, acho que até ele devia estar pensando, cara, como é que eu explico isso para essas pessoas? E que isso vai acontecer num determinado tempo, mas quando? Então, é interessante que aquela civilização da região da Grécia, lá em Corinto, uma das, dentro dessa, Essa faixa amarela, né? Corinto é aquele pontinho preto, mas toda essa área amarela é que eles chamavam de província da Acaia. Era uma das províncias mais importantes na época do Império Romano. Muito influente, um polo religioso, comercial muito importante. Agora imagina, aquelas pessoas que cresceram cultuando aos deuses, agora se convertem, agora esperam esse Messias, mas como é que vai ser isso? Como é o fim da dor? Como é essa glória? Né? E toda a explicação de Paulo, digamos assim, começa na região da Caia, e da região da Caia que ela vai espalhar toda essa ideia para o mundo todo. Exatamente. Se espalhando até hoje. E até hoje, para nós, é um grande desafio, né? Isso. O que é um corpo glorioso? A gente só não pega doença, né? Vamos pensar, Jesus, para provar que ele não era um fantasma, ele comeu. Mas ele comeu só para provar ou ele tem fome? Um corpo glorioso sente fome? Um corpo glorioso atravessa a parede? Ele pode sangrar? Porque se ele atravessa a parede, ele pode... O que ele fez ali, né, que ele deveria, mas é um corpo glorioso de um Deus. E o corpo glorioso de um humano? Como é? Né? Então, é interessante que isso provoca essas questões na sociedade. Uma outra questão, além da ressurreição, é a questão dessa chegada de Jesus, né? Podemos até passar de Próximo desenho, por favor. E agora nós mudamos um pouquinho. Aqui embaixo era a região da Caia, e ali agora em cima vamos para a região da Macedônia. Isso, na região da Macedônia, em específico, aonde fica, né, Tessalônica. E na segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai tentar explicar para essa galera o que nós devemos fazer enquanto esse Jesus não vem. Porque hoje, quando nós pegamos, né, o final ali da Bíblia, nós temos as que chamamos de cartas católicas e o Apocalipse, tem os sinais, a trombeta do anjo, os dias de trevas, os desastres que vão acontecer, as guerras que vão acontecer, tudo isso antes do Filho do Homem aparecer. Mas espera aí, como são esses sinais? Se ele vai vir, por que eu preciso continuar aqui trabalhando? Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso ainda ter essa responsabilidade, sendo que lá no céu eu não vou me preocupar? Aí foi interessante que ele pegou um outro lado da moeda, de falar para a galera, gente, não é porque Jesus vai voltar que nós viveremos o caos agora. Mas nós vamos ser arrebatados, nós vamos ser levados para o Pai. Como é que vai ser isso? Vou estar andando na rua e de repente, sumiu. E aí? Inclusive existem filmes que retratam isso, desenhos que retratam isso. Então nós vemos que começa a se criar desde lá de trás essa ideia de fantasia, né, a respeito do que vai ser esse episódio. E aqui é legal que ele recomenda bem essas pessoas, tipo, olha, mantenham as suas responsabilidades, esperar o Senhor não significa abandonar, né, a sua vocação, não significa abandonar as suas responsabilidades, viver o caos, desrespeitar o poder temporal, não significa nada disso. Porém, a Bíblia nos dá uma informação muito certeira sobre a conclusão dessas coisas, que podemos até encerrar. Terceiro desenho, por favor. Que Jesus, lá em Mateus 24, 36, ele vai falar, olha, ninguém pegou sabe. A carinha do Jesus. Ele fala, ninguém sabe, entende? O Pai sabe quando só o Pai sabe. É a vontade, né, do Pai. E é uma forma carinhosa dele falar para aqueles mais próximos que perguntavam para ele também a respeito disso. Ele fala, não interessa, irmão. Agora eu não vou falar para vocês, né? Então, ele vai nos orientar ao quê? Viver como se Jesus fosse voltar hoje. Se ele fosse voltar hoje, como ele me encontraria?
Se ele fosse chegar daqui a 5 minutos, o que eu estaria fazendo? Né? Como até na música, né? Vigia esperando a aurora. Vigia, né? Esperando a aurora. Incrível, né? Então, quando o Senhor chegar, como é que ele vai encontrar o seu servo? Ele vai estar dormindo? Ele vai estar esbanjando as coisas ali da casa? Ou ele vai estar pronto, vigiando, esperando o mestre da casa chegar e servir corretamente? Eu espero que o dia que Jesus voltar, a gente esteja no meio de um show. Ia ser top, hein? Já imaginou? Ser... A gente no meio do show, Reinaldo, presta atenção. Imagina Jesus voltando e a gente no show. Na hora do solo de guitarra. Da hora, hein? Ou então, na hora que a gente estiver fazendo o programa Acredite, ou então na hora que a gente estiver em casa capinando no quintal, ou subir numa parede de tijolo, você que é pedreiro. Então é isso que o Felipe está querendo dizer. Que, independentemente da hora, porque só o Pai sabe, e Jesus que disse isso, a gente tem que ser pego, não de surpresa, mas de prontidão, fazendo aquilo que é real ser feito, que é honesto ser feito, que é ético ser feito, que é santo ser feito. Exatamente. Bacana? Que ele nos encontre assim, servindo. Ô Felipe, quantas aulas nós temos agora lá no www.professorfelipesantos.com.br? Olha só que interessante, nós já temos 7 módulos. 7 módulos. 7 módulos. Cartas Paulinas, Mariologia, Teologia da Libertação, Estudo Bíblico, Fé e Política, Atos dos Apóstolos e tem mais um lá que agora eu esqueci. Tem problema, tem 7. Tem 7 módulos, está saindo um agora que vai ser o módulo Inquisição, explicarmos o contexto da Idade Média, até é a área dele, porque nós vamos entrar na questão da redescoberta do direito romano e até onde entra, né, os julgamentos dentro da igreja e o julgamento dentro do poder temporal, segundo a vontade do rei. Como existiam essas duas, digamos assim, esses 2 julgamentos com penalidades diferentes, né? Então é interessante que nós explicamos bem esse contexto até para sermos honestos historicamente, né? Ver até onde existia uma responsabilidade da igreja para restaurar a sociedade e até onde ia a responsabilidade do rei também para não causar o caos na sociedade. Então, ao todo, temos 85 aulas, né? Quando lançarmos o módulo Inquisição, vamos chegar a 100. Uau, que maravilha. E aí, esse ano ainda vamos lançar outros módulos, se Deus quiser, vai sair aí o módulo Cristologia, Evangelhos Sinóticos e o módulo Pecado. Eita vida. Galera, é o seguinte, se você quer peregrinar pela Terra Santa, tá bom? Você também pode peregrinar junto com o professor Felipe Santos. É só entrar em contato com a Obra de Maria, 12 31 86 20 55. É o telefone da Obra de Maria, nós trabalhamos com a Obra de Maria, trabalhamos também com a Vero Ícone. Isso. Né? Então você liga lá para peregrinar com o professor Felipe, para peregrinar comigo também. Vai ser uma alegria muito grande levar você à Terra Santa, Santuários Marianos, tudo 12 31 86 20 55, ou nas nossas redes sociais, acompanha lá, @Prof. Felipe Santos, @DungaPHN. Valeu? Felipe, entrou com rock and roll, sai com rock and roll, cumprimenta a nossa convidada aí. Valeu. Valeu,